jovens e adolescentes, nós temos tendo a oportunidade de estar à frente do grupo de jovens do nosso setor. É um desafio muito grande para nós, é uma experiência nova. Nós temos experiência pastoral, né? Dirigimos algumas congregações aqui no setor, estamos desenvolvendo um trabalho ali na sede, uma escola dominical e aconselhamento para casais. E este ano estamos com esse desafio aí em trabalhar com a nossa juventude. E é tão lindo ver a nossa juventude, né, desenvolvendo o trabalho, e ver as congregações caminhando, e aqui no Boa Vista não é diferente, os jovens animados, servindo ao Senhor, os líderes trabalhando, uma proposta diferente, palestras com orientações da parte de Deus para o crescimento e a maturidade espiritual da juventude. E esse trabalho tem essa proposta, né, esse objetivo, que é mais um trabalho que vocês têm realizado aqui com um êxito, né, um resultado maravilhoso. E eu tenho um desafio aqui essa noite diante de vocês para estar falando sobre namoro e sexualidade. É interessante quando se fala disso, alguém pode pensar de novo, mais uma vez, né? Inclusive a minha própria sobrinha, né, ela falou a respeito disso, né? Os jovens não cansam de ouvir sobre namoro e sexualidade e tal, né? Mas é importante nós refletirmos o seguinte: quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente as cartas, e vamos pensar aqui na carta de João. João vai falar sobre o amor como um mandamento. Ele vai dizer que é um mandamento novo, que ao mesmo tempo não é tão novo assim, né? Olha, então, um novo mandamento, mas esse mandamento é um mandamento que já foi dado, já foi transmitido lá atrás, lá no Antigo Testamento, que é o amor ao próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é necessária essa repetição, que essa repetição serve de alerta, de orientação, né? Às vezes nós esquecemos, né? Serve para a nossa manutenção, nossa preservação na nossa vida espiritual. Então, logicamente, algumas coisas que eu vou falar aqui, por que não dizer a maior parte das coisas que eu vou falar aqui com vocês, das coisas que eu vou falar aqui com vocês, vocês sabem, né? Tem a orientação começando do lar de vocês, da casa de vocês, dos pais de vocês, né? Começando aí da família, e nós destacamos muito bem isso, né? O aspecto, a importância da família na formação, né, dos filhos, né? Seja ele ainda criança, adolescente e jovem, né? O importante papel dos pais, né, orientando seus filhos. Aí nós temos esta orientação que é também dada na igreja, pelos líderes, pelos pastores, né? Pela liderança dos grupos, né? Tanto de adolescentes quanto de jovens, também departamento infantil, né? E temos também o papel da escola, né? Nessa orientação, né? Nessa instrução para a vida, tá? Então, a maior parte daquilo que eu vou falar aqui com vocês têm conhecimento, tá? Através dessas instituições que eu falei aqui com vocês, né? E a igreja cumpre esse papel, né, de estar orientando, né, através da palavra de Deus, com pessoas que tenham de fato condições para transmitir estas orientações, com temor e tremor, e sempre pautado na palavra de Deus. Amém, jovens? Amém, adolescentes? Sempre pautado na palavra de Deus. Então vamos lá, o texto da palavra de Deus para nós está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 7 ao 9. E aí, vocês vão ler aí, tá? O 7, versículo de número 7 ao 9. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar.
Então aí nós temos um texto muito importante, e eu aqui oriento a vocês, aqueles que já leram, leia de novo, e aqueles que ainda não leram, leiam esse texto, é muito importante, porque aqui vocês têm respostas, ou perguntas e respostas sobre o casamento, a respeito do casamento. Nós estamos aqui não para casar, nós estamos aqui como jovens ainda, e adolescentes ainda, mas aqui também tem conselhos para os solteiros, tá? O apóstolo Paulo dá conselho para os casados e também dá conselho para os solteiros. Palavra de Deus, tá? Orientação, princípio da palavra de Deus para nós aí. Então é importante estarmos atentando para isso, lendo a palavra de Deus para termos a orientação necessária, a orientação correta. Então, na introdução, eu quero trabalhar com vocês aí sobre um significado teórico da palavra namoro. Eu acho que se eu abrisse aqui para vocês e perguntasse o que é namoro, vocês logicamente teriam uma resposta com certeza de acordo com o que está aí, né? Mas é importante nós pensarmos de uma forma teórica, né, o significado aí de namoro. Uma relação afetiva mantida entre duas pessoas. Essas pessoas, elas se unem, né? Elas têm esse compromisso de namoro com um desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Então, novas experiências vão surgir a partir do momento que um rapaz e uma moça assumem um compromisso de namoro, tá? Há um comprometimento social no namoro, um comprometimento social diante da sociedade, tá? Por isso que quando você tem aquele costume de colocar aquele anelzinho de compromisso, né? Então você já está demonstrando para as demais pessoas, socialmente, para as outras pessoas, que você tem um compromisso sério de namoro com alguém. Então é um comprometimento social, tá? Um comprometimento aí. Mas, tá? Este comprometimento, ele é diferente do casamento. Por quê? Porque ele não é realizado perante uma lei civil ou religiosa. Ele não tem esse mesmo vínculo do casamento. Observe que no casamento vocês vão ver ali uma palavra em Gênesis que vai dizer: e os dois serão uma só carne. Amém, adolescente jovem? Amém? Uma só carne. Isso não acontece no namoro, e não pode acontecer, tá bom? Os dois nunca, jamais se tornarão uma só carne namorando, tá? É só no casamento que isso vai acontecer, tá? Ouviu a palavra, ouviu o papai falar, chorou. Tradicionalmente, o namoro é uma fase que antecede o quê? O noivado e o casamento. Vem antes do noivado, vem antes do casamento, tá? E aí eu coloquei ele para vocês como uma relação mais leve, tá? Uma relação mais leve, tá? Menos exigente do que o casamento. Mais leve, menos exigente, tá? Quer ver uma situação que eu vou apresentar para vocês, que a exigência ela é menor, tá? Eu e a irmã Lília namorando, uma coisa, minha namorada, eu namorando ela namorando, tá? Dois, vamos ali, namoro. Casei, o que a palavra de Deus vai dizer? Ela é minha esposa, eu sou o seu marido. Ela me pertence, esse pertence com cuidado, né? Inclusive hoje em dia, com essa violência, né, que está aí, né, muito forte, jovens que querem, né, ter domínio sobre a namorada, né, garotas também ter um ciúme doentio pelo namorado como se fosse dela. Não, isso só acontece no casamento, tá? Esse pertencer um ao outro só acontece no casamento. O namoro não, tá? Você que está namorando, quantos estão aqui que estão namorando? Levante a mão, para saber. Ninguém está namorando ainda? Namorando, 1, 2. Mais, tem mais? Não, né? Então os outros. Você está ligeiro, hein? Está ligeiro. Então nós temos aí, né? Nós temos aí. No namoro, tá? Não há esse pertencer, ser de. Agora, no casamento já muda. Já muda, pertence, tem compromisso. Nesse texto mesmo, de 1 Coríntios, capítulo de número 7, tá? Paulo fala de algo que o homem ele deve para a mulher e a mulher deve para o homem.
esposo deve para a esposa e a esposa deve para o seu marido. Isso não acontece no namoro. Não pode acontecer no namoro, inclusive. Tá bom? Não pode acontecer no namoro essa dívida. Tá? Inclusive, neste mesmo texto, Paulo ele fala que a questão de você ser solteiro, você tem condições de cuidar do quê? Das coisas do Senhor. Enquanto que casado, né? Eu acho que você não vai deixar nas coisas do Senhor, mas a questão do tempo, a questão das finanças, né? Observe, se eu, permita, irmã Lídia, você vai me entender, né? Solteiro, eu como solteiro, possivelmente eu estaria aqui no início com vocês. Como casado já mudou, e como tendo filho, mais ainda. Tá? A Lília trocou o Paulinho, quando pensa que não, ele gorfou na roupa todinha. Então lá vai mais um tempo, né? Noel já passou por isso, sabe disso, né? Então nosso tempo, por isso que eu digo para vocês, lembra daquele conselho de Eclesiastes? Lembra do teu Criador no dia da tua juventude, na tua mocidade. Solteiro, se envolva mesmo nas coisas do Senhor, caste, deixe-se castar pelas coisas do Senhor, porque depois que você casar, você vai ter que cuidar da sua esposa, você vai ter que cuidar do seu marido, do seu esposo. Então é uma relação mais leve, tá? Em relação ao casamento, tá bom? Porém, o namoro ele exige fidelidade. Existe fidelidade. Hoje em dia tem algumas pessoas aí indo por um caminho de infidelidade no namoro. No namoro. Já que não tem nenhum vínculo afetivo, né, diante da igreja e civil, né, diante da sociedade, com uma certidão de casamento, então eu posso, né, namorar aqui, continuar esse namoro, mas namorar uma outra também, ou ficar com uma outra também. Não, entre nós não. Entre os cristãos isso não se nomeia. Tá bom, gente? A fidelidade ela já começa, tem que começar na vida cristã. Aceitou Jesus, é fiel a Deus e fiel ao seu próximo. Amém? E aí entra no namoro, mantém essa fidelidade em o nome do Senhor Jesus. O crente é fiel em todos os seus relacionamentos. Tá certo? Antigamente o namoro expressava o ato de cortejar a pessoa desejada, sem implicar qualquer tipo de intimidade. Hoje, em muitos casos, o namoro não tem como objetivo o casamento. Ou seja, são namores liberais, são relações que tendem a ser mais abertas, né? Chamadas de relacionamento aí, né? Abertos, né? O camarada fica com uma, com outra, e aí tem outras situações aí que depois nós vamos adiantar aqui com vocês. E vocês sabem muito bem que não se nomeia entre nós, não é costume nosso, não é uma prática entre os cristãos, entre os servos do Senhor. Então vocês adolescentes que estão aqui tendo a oportunidade de ouvir falar, tá? Esse caminho que vocês estão trilhando hoje, eu já trilhei, eu já passei por eles. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil ser jovem solteiro, tá? Alguém que diz assim, né? Se alguém contar uma experiência de uma vida tranquila, né? Como solteiro e tal, vocês não levam muito sério não, porque não é fácil. Eu já estive aí, eu sei que o negócio não é fácil, é difícil. Há uma luta, há uma pressão da sociedade, pressão até dentro da igreja, tá? Há uma desconfiança, que eu já passei por isso também, umas desconfianças com o jovem que está namorando, né? Já olha meio torto e tal, né? Esse jovem aí, não sei, será que aconteceu? O jovem deixa de vir em um culto, os dois, né? Alguém já fica já, né? Olha. E se deixar de vir em um culto e ser, então, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com ele, né? Ou com ela. Então não é fácil. Eu já passei por isso. E eu vou dizer para vocês que eu passei por isso em uma situação, talvez, hoje mesmo estamos lembrando sobre isso, talvez pior do que alguns de vocês que estão aqui. Porque eu passei por uma situação de jovem solteiro na igreja, pastoreando a igreja, aqui do nosso setor de Suzano. Com 23 anos eu pastoreando a igreja solteiro. Imagina vocês uma pressão sobre este que vos fala. Hoje a Lília estava até lembrando sobre isso, né? Olha, que eu tinha dificuldade até de conversar com as moças. Muitas vezes as jovens elas se distanciavam de mim, ou eu me distanciava delas, por causa da minha posição, né? Veja como era complicada a situação. Então você passa por algumas situações que você acaba vivendo sob uma pressão muito forte, pressão da igreja. Você tem que casar, você já está aí, né? Como obreiro, há 28 anos, a casa nossa, tem que casar, né? Não era fácil, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com vocês agora
avançando aí, não vou demorar muito com vocês, que eu vou trabalhar aqui uma matéria que eu tive a oportunidade de buscar na internet, que foi publicada no Almanac Saraiva, na edição de junho de 2013, tá? Que fala sobre a evolução do namoro. Rapidamente nós vamos passar isso aí para vocês. A evolução do namoro no período de 100 anos, muita coisa mudou. Nós temos lá do flerte, é isso mesmo? Virou chaveiro. Do portão da casa, olha o que aconteceu. Do portão da casa, o namoro migrou para a tela do computador. Então sai do portão da casa e vai para a tela do computador, tá? Lá no mundo que nós conhecemos como mundo virtual, né? Essas cartinhas de amor, lembra aquelas cartinhas bonitinhas que você tinha oportunidade, que as pessoas escreviam para o namorado, escrevia para a namorada, namorada para o namorado, tem essas cartinhas? Né? Eu trabalho como carteiro, entrego carta na rua. Hoje não tem essas cartinhas mais, você não encontra essas cartinhas de namorado para namorada mais, é raro. Inclusive, vai uma dica aqui para aquele que está namorando: você quer fazer uma surpresa agradável, mostrar um romantismo para sua namorada? Vocês que levantaram a mão aí, escreva uma cartinha de próprio punho, manda pelo correio para ela, vai ficar feliz, ela vai ficar alegre. Isso é raro hoje, é raro. Você manda lá no zap, né? E tal, né? Aí o que ela pensa? Isso é normal, todo mundo faz isso. Agora você faz um negócio diferente. O que é diferente? Escreve sua própria letra, sua declaração, manda pelo correio carteirinho. Se quiser, se quiser, dá para nós combinarmos aí o vestido de carteira e entregar essa carta lá na carta da sua namorada. Pastor Paulo César entregou a carta né? Então vocês vão mostrar um romantismo. E hoje não existe isso mais. Hoje é na internet, hoje é no WhatsApp, hoje é nas redes sociais, uma postagem rápida lá e tal, né? Então, e outra coisa, há uma garantia, entre aspas, né, de anonimato, né? Há uma garantia que vai provocar um efeito desinibidor. Então aquela pessoa que era tímida, tinha dificuldade de escrever, agora, né, ele está diante do computador, a outra pessoa às vezes, né, não sabe nem quem ele é, com muita facilidade ele vai lá e digita, e tem chamado as fake news aí, né, essas situações aí que a pessoa, né, se apresenta que na verdade não é aquela pessoa, né, apresenta com um nome falso, uma identidade falsa, um perfil falso, né? E aí acaba tendo esses namoros aí, e umas pessoas sendo enganadas, seduzidas aí por esses homens e mulheres que acabam entrando neste mundo aí virtual da internet, enganando muita gente, tá? As pessoas tendem a dizer ou a fazer coisas que jamais diriam ou fariam cara a cara. Ele está lá diante do computador, de uma tela, então ele faz coisas, ele fala coisas que ele não iria falar diante da pessoa, na frente da pessoa. Tá certo? Então nós temos uma coisa hoje, e aqui o assunto não é internet, logicamente, mas aproveitando este gancho, então nós temos aqui um meio de comunicação maravilhoso. Eu não sou contra, eu sou a favor, é algo maravilhoso, né? Que ao mesmo tempo dá essa agilidade, né? Essa facilidade de acesso, conexão, né? E por outro lado, né, dá a impressão de estarmos juntos, né? Próximo, e na verdade não é bem assim. Há um distanciamento. Então, em vez de você estar frente a frente, olho no olho, você está distante dessa pessoa, tá? Distante dessa pessoa. E ali a pessoa escreve o que quer, fala o que quer e faz algumas coisas aí, vocês sabem muito bem que são práticas condenáveis, tá? Livrar-se de interações sociais difíceis ou complicadas, por exemplo, tornou-se muito mais fácil graças à internet, analisa a psicóloga Lídia Weber, da Universidade Federal do Paraná. Então vamos lá, anos 1900, no início do século XX, os casamentos de conveniência. Como que era? Casamentos de conveniência. Os que namoravam sério não tinham qualquer direito de privacidade, só podiam trocar juras de amor eterno sob os olhares atentos dos pais da moça. Com o violão em punho, aqueles que eram mais destemidos, né, os mais
Mas aqueles mais para frente, né? O que eles faziam? Eles arriscavam fazer uma serenata debaixo da janela de suas pretendentes. Não tem esses filmes românticos lá do século, né, no início do século XX, que tem um camarada lá, né, tocando para sua amada e tal. Isso neste período aí. Tem isso hoje, Jó? Você já encontrou alguém fazendo isso hoje? Não. E se você encontrar alguém fazendo isso hoje, você vai chamar ele de quê? Fala forte aí, fala de novo. Fofinho, fofinho. Ia chamar de careta e tal. Pergunta para as meninas: vocês queriam namorar alguém que fizesse isso hoje? Levante a mão, quem queria? Levante a mão. Ficou a dica aí, ó. É um romantismo, tá? Porém, isso é uma prática lá atrás. Lá atrás. Tá? Observe o que vem acontecendo, né? Então os homens observam que o relacionamento era mais romântico, o romantismo era maior, tá? No período do romantismo mesmo, algo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. 1910, os jovens estabelecem um código quase imperceptível de sinais para, essa palavra é difícil de falar, gente, é flertar entre si. A gente fala rápido, né? Flertar. Entre os rapazes, dar uma baforada no charuto, limpar o suor da testa, coçar a ponta do nariz, significava respectivamente desinteresse. Significava um desinteresse, tá? Significava até mesmo uma expectativa, uma vigilância. Já as mulheres usavam como linguagem aí, né, o uso de flores, rosa, lírio, tulipa. Elas diziam: temo mais que espero, começo a te amar, declaro-me a ti, né? E só os homens tomavam a iniciativa. Só os homens. Começava do homem. Mulher nunca ia lá. E hoje, hein? E hoje, hein? Hoje continua do mesmo jeito, né? Tá do mesmo jeito. E é um negócio até doido, né? Porque quando o camarada ele hoje não toma iniciativa, ele é visto de uma forma, né, meio, né, preconceituosa até, né? Preconceituosa até. Mas é assim, o homem ele tomava a iniciativa. 1920, para adiantar isso aqui para nós prosseguirmos aí. Para dar início ao namoro, os jovens recorriam à ajuda de... Há uma palavra aqui, ó, que a minha esposa ela colocou em negrito. Quem pode ler essa palavra para mim ali, ó? Como? Quem já ouviu falar nessa palavra? Levante a mão. É sinal que ninguém nasceu em 1920. Alcoviteira. O que era uma alcoviteira? Eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de ter uma alcoviteira no nosso relacionamento. É fantástico. Nós não sabíamos, mas tivemos, né? Eu acho que o Edson também deve ter de alguém. Teve alguém que ajudou? Teve alguém que deu aquela forcinha? Né? Teve também, não é? Não, viu? Alguém que foi o quê? O intermediário, mediador. Sabe aquela pessoa? Vai lá, né? Eu vou conversar com ele, pode deixar que eu vou conversar com ela, eu vou dar aquela ajudinha e tal. Era essa pessoa. Tinha essa pessoa como participante aí. Era algo interessante, tá? Interessante. Avançamos aí. 1930. Se um rapaz se encantasse por uma moça, teria que pedir o consentimento dos pais dela para namorar. Se o consentimento fosse dado, os dois já podiam sair juntos. O rapaz então buscava a moça em sua casa. Nunca a moça ia na casa do namorado, tá? Depois a levava e voltava. Detalhe: os passeios deveriam ser acompanhados por um membro da família e só poderia durar até as 9 horas da noite. Já está chegando 9 horas, tá? Já está chegando. Daqui a pouco se termina e vocês vão embora, tá bom? Depois disso, cada um ia para sua casa. O primeiro contato sexual podia ser desastroso para o resto da vida de um casal. Isso é importante depois nós comentarmos sobre isso. O primeiro contato sexual, e aí nós avançamos nesse assunto, era desastroso para a vida de um casal.
tá? Inclusive a família sofria, tá? Por causa disso. A família era mal vista na sociedade entre os vizinhos por causa deste comportamento dos seus filhos. 1940, os jovens passaram a namorar no portão da casa, onde eram ostensivamente vigiados pelos pais da moça. Nessa época, o namorado não ia além do beijo na mão. Ó, só. Filha, vem cá. Ó, só assim, ó. Passava disso. Inclusive nem um beijo no rosto. Já tô ano. Não tá romântico mais, né? Não tá romântico mais. Nem pensar, beijo no rosto, nem pensar. O tempo de namoro seguia padrões rígidos, regras rígidas. Não podia demorar muito tempo para não levantar suspeitas sobre intenções do rapaz e também para não comprometer a reputação da moça. Terminar o namoro era motivo de vergonha para a família da moça, que ficava desvalorizada na praça, na sociedade. Tá? Terminou. Quem sofria era a moça. Vocês pensam que mudou isso, gente? Não mudou, não. Quem sofre mais com o término de uma relação são as meninas, são as moças. Vocês sabiam disso, meninos? Porque nós, aí eu vou falar isso aqui de forma transparente com vocês, de certa forma, nós somos influenciados fortemente por uma cultura machista. Tá? Machista. E o camarada é assim. Tá? Sobre virgindade, por exemplo. Virgindade. A moça perdeu a virgindade, o homem já. Tá? Mas o camaradinho não quer nem. Tá? Para ele, como se não tem problema nenhum. Na verdade, ele sofre uma pressão da sociedade que o rapaz ele não pode ser virgem, mas a mulher tem que ser, a moça tem que ser. Não é assim? Assim que funciona? Então essa situação é a mesma. Quem sofre é as meninas. É o rapaz, namoro. Não pensa, eu já passei por isso, gente. Camarada vai ler o histórico da moça. Namorou com quem? Namorou com fulano, com cicrano. Essa para mim não. Ele quer namorar uma moça que não namorou com ninguém. Mas ele namorou com. E as meninas acham bonito. Tem algumas meninas que acham bonito. Olha, nossa, ele é lindão, porque todas namoraram com ele. Sente. Então tem que pesar isso também. Amém? A reputação está em jogo aqui. Naquela época e hoje também não é diferente. Lógico, não vamos trazer aqui essas regras para os dias de hoje. 1950, o namoro sai do portão e entra para dentro de casa no sofá, e ali ficava alguém da família segurando a vela. 1960, chega a pílula anticoncepcional no Brasil. Leva os namorados a acreditar que podem manter relação sem se preocupar com as consequências. Chega a pílula anticoncepcional, e aí o que acontece? Os namorados pensam, agora eu posso ter relação sexual, não tem problema nenhum, né? Tomando a pílula, estando prevenido, não tem problema nenhum, né? E aí vem, é interessante que essa época foi a época da Jovem Guarda, né? Aquela época em que algumas frases marcaram aí esse tempo, como faça amor, não faça guerra, é proibido proibir, né? E aí os jovens vão começar a experimentar em tudo, em festas, clubes, universidades, moças que vão se engravidar. Muitas vezes elas eram obrigadas pela família a sair de casa, mudar de cidade, tá? Essa época vai crescer muito o número de mães solteiras, tá? Mulheres solteiras, por causa da gravidez, né? Abandonada pela família e tal, tudo por uma situação como essa. 1970, beijos tornam-se mais demorados, aí tem as carícias mais íntimas, tá? Os relacionamentos, porém, vão ser efêmeros, ou seja, passageiros. Ninguém mais parecia acreditar que o amor pudesse durar para sempre. Virgindade deixa de ser um tabu. Acabou, não há mais um tabu da virgindade. Alguns casais namorados, ainda impedidos de transar pelos pais, recorrem a motéis, e aí vem toda uma situação nesse período de 1970. 1980, descoberta do vírus da AIDS.
Aí tem, né, as doenças sexualmente transmitíveis. Obrigou rapazes e moças a repensarem seu comportamento sexual. Os jovens não podiam mais transar livremente. A camisinha vai ser um rito obrigatório. Inclusive, hoje, na estação do trem você passa, está lá, né? Você vai em alguns lugares, inclusive teve até, não sei, parece que nas escolas, houve incentivo para ter nas escolas isso, né? Ter nas escolas por causa dessa situação, tá? Sem querer, né? Ele inventou um namoro virtual, que é um finlandês aí, que é citado a respeito dessa situação, do surgimento. 1990, através dos sites de relacionamento, através de salas de bate-papo, a internet ela vai estimular esses encontros virtuais. Aí nós temos a internet aparecendo com toda a sua força, com toda a sua potência, ajudando nessa situação aí. 2000, em vez de cartas de amor, aí nós temos os torpedos, MSN, não é da época de vocês não, né? O Noel diz aqui que entregava muito, né? Já pegava. Orkut. E hoje, vamos lá, dias de hoje. Dias de hoje. Aplicativos e redes sociais turbinam a paquera virtual. Há serviço para todos os gostos. Tá? E aí tem os nomes aí para vocês estarem lendo aí. Tá? No mundo real, os jovens convenceram os pais a levar os respectivos parceiros para dormir em casa. Como é que é apresentado o namoro nas novelas aqui no Brasil, na Malhação? Como é apresentado os namoros dos jovens? Não é assim que é apresentado? Dentro de casa, tá? O namorado está lá, dorme dentro da casa, pratica a relação sexual dentro da sua casa, né? É desse jeito, tá? É desse jeito que nós temos um namoro hoje, tá? E aí outras situações, né? Nunca trancar a porta do quarto ou assaltar a geladeira. Toda situação, ou seja, a casa da namorada é a casa do namorado. Ele fica, né? Ele sente-se em casa. Na casa da namorada ele sente em casa, e assim acontece com a moça também. Amém, gente? Legal? Amém? Então aí nós vemos toda essa situação, e isso nós estamos falando a nível de mundo, lá fora, tá bom? Agora vamos para a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre namoro? Vamos lá, a palavra de Deus. A Bíblia fala de uma forma direta sobre namoro. Quem acha que fala, levante a mão. A Bíblia fala assim, ó, namore, não namore. Levante a mão, quem acha que fala? Está em dúvida, né? De forma direta, gente, como sobre casamento, a Bíblia fala. Fala sobre casamento de forma clara, específica, lá, casa. Nós lemos aí, né, 1 Coríntios 7, melhor casar do que abraçar. Então a Bíblia está dizendo, case, de forma direta, case. Casamento é bom, casamento é maravilhoso, tá? Agora, sobre namoro, a Bíblia não fala de uma forma direta, porém nós vamos encontrar alguns princípios, tá, sobre o namoro na Bíblia Sagrada, tá? Algumas orientações na Bíblia Sagrada. Quais são os relacionamentos que a Bíblia destaca? Relacionamento entre amigos, irmãos em Cristo. Esse relacionamento que nós temos aqui na igreja fraternal, né? Irmãos em Cristo Jesus. Relacionamento de noivos e relacionamento de casados, mas não de namoro, tá? Ou seja, só existia uma amizade, ou então era um compromisso sério de casamento, que é chamado de, para nós chamamos de noivado. Exemplo, Mateus capítulo de número 1, versículo 18, o exemplo de Maria e José, ou José e Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Através da Bíblia, então, nós vamos extrair alguns princípios que vai nos ajudar a entender o que Deus espera sobre aqueles que estão namorando e aqueles que pretendem namorar. Eu quero falar rapidamente com vocês, porque passa rápido a hora. Primeiro, namoro deve ter objetivo. E aí, para distrair, para a participação de vocês, eu quero que vocês repitam, como não é uma pregação, e dá para nós fazermos isso aqui numa palestra. Repita comigo: namoro deve ter objetivo. Namoro deve ter objetivo. Deve ter objetivo. Vamos lá, de novo. Namoro deve ter objetivo. Namoro deve ter objetivo. Qual é o objetivo de um namoro? Casar.
Qual é o objetivo do namoro? Casar. E ponto final. Amém? Não precisa nem avançar nisso. Tem que casar. Mas pastor, tem que casar mesmo? Não sei, de repente não vai casar. Mas tem que ter como objetivo, que é o casamento. Tá certo? Vai terminar um casamento? Talvez não. A Lília foi a minha primeira namorada? Não. Eu namorei com outras. Olha, outras. É bom, né? Rapaz, sente, né? Outras. Sabe por que eu falo isso com você, gente? Porque dá a impressão, e você está comentando isso, né? Dá a impressão, muitas vezes, quando vocês ouvem alguém falando sobre namoro e tal, dá a impressão que aquela pessoa nunca passou por isso, né? Aquela pessoa é um santarrão que nunca, né? Ou que essas práticas fossem uma prática imoral, uma coisa terrível que não se pode fazer, que não, né? Não, já namorei, já noivei. Né? Um dia eu estava comentando na igreja com os jovens, falando, olha, às vezes você olha assim na igreja, a plateia da igreja assim, uma igreja cheia e tal, você olha, aí você fica pensando assim, nossa, pastor Paulo César, tal, irmã Nívia, legal. Aí você olha outros assim na igreja, fala, de repente, tá, tem um irmão que namorou uma irmã lá e que não casou com ela. E essa irmã está casada com outro irmão, esse irmão está casado com a outra irmã e tal, tal. E estão servindo a Deus na mesma igreja, no mesmo setor, às vezes na mesma congregação, estão lá adorando o nome do Senhor. Ou seja, há uma história na vida de cada um de nós, uma experiência de vida. Por isso que eu repito para vocês, o caminho que vocês estão trilhando hoje, eu já trilhei, eu já passei. Tá? Então, casamento tem como objetivo o namoro, tá? O namoro, tá? Que eu escrevi aqui para vocês. O namoro é uma fase que permite que as pessoas envolvidas possam se conhecer melhor, tendo em vista uma possível união conjugal. Então, se não há esse objetivo, gente, que é o casamento, não namore. Se você não tiver o objetivo ou casamento, melhor não namorar. Porque pode acontecer algumas situações que vai trazer decepção para você em relação àquela pessoa, tá? E para você também. Você decepcionar aquela pessoa e aquela pessoa também te decepcionar. Mas se você tem como objetivo casamento, isso demonstra a convicção daquela pessoa, a certeza daquela pessoa, a maturidade daquela pessoa que está envolvida com você neste relacionamento. Segundo, cristãos não devem namorar não cristãos. 1, 2, 3, repitam. Cristãos não devem namorar não cristãos. Quem concorda, levante a mão. Quem não concorda, levante a mão. Quem não concorda? Pode levantar. Quem não concorda, levante a mão. Por quê? Por quê? Pode falar, não, pode falar. Por quê? Não, ao contrário. É o contrário. Cristãos não devem namorar não cristãos. Quem concorda? Levante a mão. Quem não concorda? Agora sim, agora ligou o ponto aí. Quem não concorda? Você levantou a mão? Você não concorda? Por quê? Pode falar, a opinião sua vai ser aceita, não vai ser discriminada, não vai ser. Você acha que, vou dar uma sugestão aqui, a possibilidade dessa pessoa se converter lá na frente? Você acha que sim? Então, pode namorar, não tem problema nenhum. Pode, mas muitas das vezes a pessoa que é crente, ela está bem no mundo por causa dessa namorada ou namorado. Em vez da pessoa estar levando ela para a igreja, a pessoa que é não cristã está levando ela para a igreja. Ah, então você não concorda. Ah, não concorda. Você falou que concorda. Então ninguém concorda. A menina dela, a outra ali, a Gabriela. Gabriela disse que concorda. Vamos lá. Você acha que concorda porque pode ganhar para Jesus? Muitas vezes os crentes, muitas vezes são mais perigosos do que os não crentes. Mas há um problema nisso aí. Você sabe por quê? Porque nós entendemos crente quem está na igreja. Esse é o problema. Nós estamos falando de pessoas cristãs convertidas, não pessoas que vêm para a igreja. Tá bom? Amém? Então tem pessoas que vêm para a igreja, mas não são crentes. Tem pessoas que é batizar nas águas, participam da ceia, mas não são cristãos. Tem ou não tem? Então namore quem? Um cristão.
Você tem que saber se ele é um cristão de fato. Se ele é um cristão convertido, aí sim. Amém? Há uma diferença. Tem que ser esse discernimento aí, tem essa estrutura espiritual. Agora, sobre aquilo que a Gabriela falou, gente. Gabriele, isso. Ela falou, gente, há casos sim de pessoas. Eu conheço uma família constituída de um rapaz que ele namorou uma moça. Na verdade, a moça namorou ele. Ela da igreja, ela namorou ele e ele depois veio para a igreja. Tem uma família estabelecida, inclusive ele dirige uma das igrejas aqui no nosso setor, amigo nosso, tá? Houve esse processo na vida dele, mas isso é uma exceção, não é uma regra. Amém, gente? Não é uma regra, é uma exceção. Pode acontecer como não pode acontecer. E você não pode namorar essa pessoa para ganhar ela, para que ela venha para a igreja. Pode alguma. Pode sim. Não dá para nós avançarmos nessa discussão, tá? Mas por que não é importante, não deve namorar um não crente? E não só um não crente, gente. Pessoas de outra confissão de fé. No sentido, até no meio cristão, denominado cristão ou evangélico, tá? Pertence, por exemplo, a uma testemunha de Jeová, igreja dos Mórmons, tá? Porque há pensamentos e tem ideias diferentes, opiniões diferentes, confissões diferentes. E essas confissões diferentes vão criar o quê? Um conflito no relacionamento. Vocês estão entendendo, amém? Vão criar um conflito no relacionamento. Que a tendência é esse relacionamento ele não durar, ele não permanecer. Ele só vai permanecer quando os dois entrarem em um consenso. Porque para chegar no casamento, os dois têm que de fato se tornar uma só carne. Como é que vai se tornar uma só carne que já está dividido? E a Bíblia fala que uma casa dividida ela não permanece. Então essa divisão já começa no namoro. Por isso eu falo para vocês, chamo a atenção de vocês. Analisa como está o namoro. Está caminhando aí em um fluxo de unidade, de comunhão, de ideias, de pensamentos. A Bíblia vai chamar de jugo desigual. Trevas que não combinam com a luz. Amém, gente? Isso eu creio que a maioria de vocês tem conhecimento. Fica esta orientação aqui para vocês mais uma vez em relação a isso, tá? Nunca pense nisso. Vou namorar porque ele vai aceitar Jesus. Não, tá? Inclusive se você gosta dele, tá? Nunca é essa questão de toma muito cuidado com essa questão. Eu amo, né? Você gosta, tem um gosto por ele, tá? Você admira ele, você acha ele bonito, acha ela bonita e tal. Aí vai nascer uma paixão, né? Apaixonado e tal, tá? Mas não fica com esse negócio, nossa. Você tem que ser ele, né? Se não for ele, tá? Então muito cuidado com isso. Começa a colocar alguns critérios, tá? Alguns critérios, tá? Mas coloca um critério no camarada. O camarada chega para você, ele não é crente e quer namorar você, ou a moça também quer namorar você, e tá? E você está aí com o coração, né? Incendiado aí, querendo firmar essa relação. Chega para ele e diz: olha, você precisa ser crente. Precisa aceitar Jesus. Vê se ele vai querer. Aí ele aceita Jesus, você fica: opa, peraí, quero ver você ser crente mesmo. Começa a colocar mais algumas exigências nisso aí, tá? Olha, quero ver você frequente, quero ver você vir no culto de ensino, quero que você venha aprender a palavra do Senhor, orar junto com você, ler a palavra de Deus junto com você. Começa a fazendo isso, para ver se de fato há convicção nesta pessoa, convicção de fé, certeza da salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, gente? É importante isso. Terceiro, encontre a pessoa. Isso aqui é difícil, né? Parece difícil, mas quando eu digo a pessoa certa, é aquela pessoa que de fato vai estar com os mesmos princípios, mesma direção que você está tomando para a sua vida. Encontre a pessoa certa. Não adianta namorar só por namorar. Você precisa estar atraído fisicamente, mentalmente, principalmente espiritualmente por essa pessoa. Não é namorar por namorar. Quero namorar porque os outros estão namorando. Minha amiga está namorando, meu amigo está namorando, eu vou namorar também. Não, tá?
tem que se enquadrar em alguns assuntos, tem que ter algumas concordâncias, principalmente em assuntos referentes à sua fé, assuntos teológicos, aquilo que vocês acham importante na vida espiritual, sobre Deus, sobre a salvação, tá bom? É preciso que o seu namorado, que a sua namorada seja crente. Diga comigo, é preciso que ele ou ela seja crente, convertido de fato, tá bom? Quarto, espere pelo momento certo. Repita comigo, espere pelo momento certo. Espere pelo momento certo. Espere, tá? Não comece um namoro se você não está na fase da vida para isso. Não queime etapa na sua vida. Está estudando, tem como meta se formar? Fique firme nesse propósito, porque o namoro pode prejudicar. Se você não tem, se você não tem estrutura para fazer essas duas coisas, não tem condições de namorar e estudar, coloque como objetivo o estudo, depois o namoro, depois o casamento, tá certo? Coloca isso, dá para fazer, dá para conciliar as duas coisas? Então, converse com ele, não é só por você, é por a outra pessoa também. A outra pessoa também tem que estar de acordo, tem que ter concordância nisso, tá bom? Então espere o momento certo, tranquilo, tá? Tem um versículo aí que eu coloquei para vocês, Cantares, capítulo 8, versículo 4, onde ele está dizendo: olha, não desperte o amor, não desperte esse fogo aí, deixa esse fogo aí bem quietinho aí, tá? A Bíblia diz que você não pode colocar a vela lá debaixo da mesa, tá? Mas nesse sentido aí, coloca ela lá escondidinha lá, depois você dá no momento certo, você tira ela. Nesse caso você não pode, mantenha ela quietinha lá, tá? Não desperte isso dentro de você não, isso pode ter consequências terríveis lá na frente. Não queime etapa na sua vida. Quinto, mantenha a pureza. Repita, mantenha a pureza. Mais forte, mantenha a pureza. A pureza. Saber os limites do namoro. O namoro tem limites, tá? Em termos de intimidade física, isso é muito importante. A Bíblia fala para nós fugirmos da imoralidade sexual. O ato sexual, eu vou falar isso rapidamente com vocês mais à frente, é um presente de Deus. E esse presente de Deus, ele deve ser desfrutado no casamento. Preste atenção, vocês sabem disso. Repetindo para vocês, mais uma vez. Há uma lista de pecados que são chamados de pecados sexuais ou imoralidade sexual, tá? Eu quero que vocês me ajudem aí, vamos lá. Cite aí pecado sexual ou imoralidade sexual, vamos lá. Fornicação. O que é fornicação? Ato sexual antes do casamento. Então isso fala de pessoas solteiras, não casadas, praticando a relação sexual, vivendo na prática da relação do relacionamento sexual. Fornicação. Mais um pecado sexual. Então lá, fornicação. Mais um. Adultério. O que é adultério? Quando há traição no casamento. Infidelidade conjugal, seja da parte do homem ou da parte da mulher. Adultério. Mas vocês conhecem esse daí? Tem mais aí, gente. Tem mais. Tem um que está debatido aí frequentemente aí na sociedade, que é a homossexualidade. Tem mais? Por prostituição, tá? Alguns desses pecados vão estar ali quase que na imoralidade sexual. Vocês vão pensar em prostituição, vocês vão pensar pornografia, lascívia, que é a sensualidade, tá? Essa coisa de falta de limites, de luxúria, tá? Então esses pecados aí, tá? Sexuais que a Bíblia vai mostrar para nós, tá? Tudo isso é impureza, tudo isso é imoralidade, tá? Tudo que coloca um casal de namorado no caminho para a intimidade sexual tem que ser evitado. Preste atenção, está namorando ou vai namorar? Tudo aquilo que coloca você no namoro, tá? Coloca você no caminho para a intimidade sexual ou para a prática da relação sexual tem que ser evitado. Tem
que ser evitado. Tá? Ninguém perguntou para mim, ou talvez pode perguntar para frente, mas eu vou antecipar. É pecado beijar no rosto? É pecado beijar na mão da namorada? É pecado beijar no rosto? É pecado beijar na boca? Ah, agora sim. Agora deixei vocês. Agora, quem acha que é pecado? Levante a mão. Beijo técnico, beijo de ator pode. Selinho pode. Veja bem, tudo aquilo que leva você, tudo aquilo que coloca você no caminho, preste atenção, no caminho para uma prática sexual tem que ser evitado. A palavra depende da intensidade. Obrigado, minha querida amada esposa. Tá? Tem que ter domínio, tanto o rapaz quanto a moça tem que ter domínio, tá? Da situação, tome muito cuidado. Você beija na boca, não, começa a beijar e começa aquela e aí, gente, já foi. E às vezes, presta atenção, às vezes não foi, nem teve o ato sexual, mas o beijo em si, lembra daquilo que Jesus falou? Quando eu olho para uma pessoa que não é a minha esposa, e já desejo no meu coração, isto é pecado. Então, se você namora, você não está casado com ele ou com ela, então ela não é sua, você não é dela. Então, qualquer coisa que vai além disso é cobiça. Você está cobiçando uma pessoa que não é sua. Agora pegou, né? Agora estreitou. Agora, amém, gente? Você está desejando, cobiçando uma pessoa que não é sua, não é sua esposa, não pertence a você, não é sua esposa, não pertence a você. Tá? Então já se concretiza aí uma situação, né, perigosa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Sexto, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nunca o namorado ou a namorada. Então, qual é o termômetro para saber se um relacionamento ou um namoro está caminhando na direção do querer de Deus, da vontade de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus? Uma dica para vocês. Eu, Paulo César, solteiro, servindo a Deus, jovem dedicado na casa do Senhor, ali envolvido, trabalhando ao Senhor. Comecei a namorar Manlília. Manlília, antes de me namorar a mim, esforçada, dedicada, servindo a Deus na obra do Senhor, né? crente de fato, mulher de leitura da palavra de Deus, de oração. Eu de um lado, ela do outro, juntas, namoro. O que tem que acontecer? Melhorar ou piorar? Quando você vê que vem e o termômetro começa a esfriar a temperatura espiritual, isso é um sinal de que esse namoro não está no caminho certo. Converse os dois. Olha, você era um quando namorava comigo, agora você é outro, diferente quando está namorando. Nós temos que ser melhor. Amém, gente? Melhor. Analise. Tá aí, vocês aqui, servindo a Deus bonitinho, adorando o nome do Senhor. Começou a namorar. De repente você vai namorar uma pessoa mais madura, mais espiritual do que você, mais forte do que você. Ele vai te ajudar, porque o mais forte ajuda o mais fraco. E aí vocês, não tem lá um cordão de 3 dobras? É mais difícil de se romper. Melhor ser 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. Agora, junto os dois, um cai e o outro cai também, ou o outro faz o outro cair, aí desanda tudo, né? Então analise essa situação. O termômetro é esse: a vida espiritual, nunca financeira, nunca posição social, mas a vida espiritual, o relacionamento com Deus, da prioridade, que é o reino de Deus, que é a glória de Deus. Isso vai chegar lá no casamento, porque tudo que começa bem vai terminar bem. Uma casa que começa com alicerce torto, fora da medida, fora dos padrões, o que vai acontecer lá no telhado?
vai dar problema na cobertura. Tá? Então o fundamento, ele é essencial. A base, o início, ele é essencial. Amém? E aí, nós vamos para o terceiro item aí para trabalhar com vocês sobre sexo antes do casamento. Posso falar isso aqui francamente, posso tranquilo com vocês? Acho que não vou estar forçando muitas coisas aqui, apenas para nós lembrar essas situações. Muitas pessoas, até mesmo entre cristãos, consideram que o sexo antes do casamento, muitas pessoas, até mesmo entre cristãos, consideram aceitar o sexo antes do casamento, desde que ele seja feito de uma forma segura. Tá? Algumas pessoas, quem já ouviu alguma pessoa crente falar sobre isso? Aprovar o sexo antes do casamento? Levante a mão. Quem já? Já. Falou que não tem problema nenhum, né? Pode fazer. Inclusive, qual é a orientação para isso? A orientação é a seguinte: olha, é melhor você já ter a relação sexual com o seu namorado, com a sua namorada, porque quando você chegar lá no casamento, você já sabe, você já conhece, você já experimentou. Tá? Porque há possibilidade de chegar lá no casamento e aí vai ter problema. Então, evitar esse problema, você já faz isso antes. Tá? Então, tem algumas pessoas, crentes, cristãos, que vão aceitar essa ideia. Porém, Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, vai restringir o sexo antes do casamento. Vai chamar a prática da relação sexual fora do casamento como fornicação ou adultério. Tá? Vamos ver quais são os versículos que nós encontramos para isso. Gênesis capítulo 2, 24. Deixará o homem, o pai e a mãe, e essa mulher, e serão ambos uma só carne. Uma carne. Essa palavra uma carne, ela tem conotação da relação sexual. Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem, pai e a mãe. É Jesus falando. Vai unir a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Uma só carne. Relacionamento sexual. Isso é no casamento. Tem mais? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 15, 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomará, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Paulo está condenando essa prática da fornicação e dizendo, comparando essa união antes do casamento com uma união com uma meretriz, gente, com uma prostituta. É forte isso, né? Forte isso. Tá? É muito forte isso. Tá? 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que um homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ele está dizendo, casamento, para isso. Tá bom? Amém? A Bíblia considera a imoralidade sexual como fornicação ou sexo antes do casamento como pecado, sendo algo proibido para os cristãos. Tá? Tem mais, né? Efésios, Colossenses, aí ó, vários versículos que vão condenar essa prática. Quais as razões dos jovens praticarem o sexo antes do casamento? Aí eu citei algumas razões aí para os jovens praticar o sexo antes do casamento. Tá? Pode avançar. Curiosidade. Tem essa curiosidade, quer saber como que é. Como que é, né? Não tem aquele lá, prova de amor, né? Eu quero uma prova de amor. Tinha muito isso, tem isso ainda? Tem isso ainda? Vocês estão namorando, tem isso ainda não? Esse negócio de prova de amor? Eu faço uma prova de amor. Tem, ó, um rapazinho chega na moça, ó, quero uma prova que você me ama. Qual prova que ele quer? Exatamente isso. Então é aquela curiosidade. Amiga chega, porque isso. Gente, eu estou falando isso aqui com vocês, de repente alguém pode ficar falando isso na igreja, pastor. Porque as pessoas, e lógico, eu não estou aqui, né, trabalhando aqui assim, fora da censura, né? Não, as coisas que vocês ouvem em casa, na escola, não, ouvem. Né? As amiguinhas que já tiveram alguma situação dessa, já estão envolvidas e praticam. Vocês têm amigas na escola ou no trabalho que vivem uma vida sexual ativa, não tem? Vocês homens também, não tem? Não tem. Eles não falam isso abertamente com vocês? Não falam. Nossa, e tem aqueles que, né, chega tal, né, e cria aquela. Gente, quando eu ouvia isso, eu falo para vocês, vou ser franco para vocês, o negócio vai ser bom mesmo, viu? Nossa, isso é bom mesmo, porque os camaradas falar um negócio desse aí e tal, e pior que eles falam para humilhar a gente.
né? Fala para humilhar, gente. Você começa a ficar com vergonha. Ainda ficar você, né? Inclusive a questão da virgindade. Você é virgem, rapaz. Você é virgem, rapaz. Você, né? Ele fica, né, zombando. Isso é bullying, gente. A gente já sofria bullying lá atrás. E fica, né, sofrendo. Os crentes sofrendo bullying nas escolas, né? Ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. Claro, os cristãos sofrem bullying na escola por ser, né, por defender a virgindade. Ninguém fala isso. Mas sofrem, né? Coloca lá na parede, te pressiona e fica e tal, né? E ainda quando aparece uma amiguinha, né? Mas, né? Se atirando mesmo, se entregando mesmo, um rapazinho lá se entregando mesmo, para te tentar mesmo. E aí vem aquela curiosidade, o negócio é bom mesmo, né? Então vem essa curiosidade, essa vontade. Lembra? Qual foi o estímulo que Eva teve para comer da árvore, do fruto proibido? A curiosidade. Ela olhou, né, e desejou. Teve a curiosidade. O inimigo apresentou exatamente isso. Estimulou essa curiosidade em Eva. Ele continua fazendo isso, gente, a respeito da curiosidade. Segundo, desejo, aquele fogo lá dentro, né? Aquele negócio incontrolável, né? Ardendo lá dentro, né? Não pode ver uma revista, não pode ver um homem ou uma mulher passando assim na frente, ou com uma veste mais, né, indecente, que já, né? Então tem esse fogo aí, né? Que precisa ser controlado, precisa ser, né, dominado, precisa colocar freio nisso aí, tá bom, gente? Muito cuidado com essa situação aí, esse fogo que há. Volta lá. Aí nós vamos ter. Volta. Estímulo do meio. Já falei isso com vocês, essa pressão que sofre. Mensagem da mídia. No meu tempo, 1900. Posso falar, Noel? Não, né? Notícias populares, estava estancado lá na banca de jornal. Um rapaz de 17 anos podia comprar uma revista pornográfica? Não, ninguém vendia. Não tinha acesso. Não tinha acesso. Hoje tem? Tem ou não? Aonde? Celular. A mãe fica sabendo? Pode esconder da mãe e do pai tranquilamente? Pode. Então aí, ó, a mídia, a internet está aí disponível a todos, tá? Então esse estímulo do meio, a mensagem da mídia. Hoje, gente, vai se vender um carro. O que é que coloca lá na propaganda? Uma mulher vestida de forma sensual. Uma propaganda de qualquer produto, dos produtos que você pensa que isso tem a ver com a mulher. O que isso tem a ver com a nudez? É o estímulo do meio, provocando isso, estimulando isso, tá? A mensagem da mídia, a pressão do grupo. Isso que eu falei com vocês, o grupo pressionando, os amigos pressionando. Você tem que fazer, você não pode ficar assim, tá? É bom. A carência sentimental, essa carência, tá? Por isso que eu comunico a vocês, nós somos chamados para viver em relacionamento com as pessoas, não para ficar sozinhos. Não se isole, não fique distante do seu grupo, na igreja. Você faz parte de um grupo de adolescentes, você faz parte de um grupo de jovens, você faz parte da sua igreja, esteja presente, esteja neste grupo, não fique longe dele, não se distancie, porque esse distanciamento pode provocar isso, gerar isso em você, e aí pode ter uma queda, cometer este pecado. Amém, gente? Vamos avançar. Quais os perigos do sexo antes do casamento? Aqui temos: afeta a espiritualidade, doença sexualmente transitiva, gravidez desejada e degradação moral. E aí nós temos o pecado de masturbação, que alguns não vão considerar pecado, alguns que apontam para a masturbação como uma prática que pode ser realizada, que pode ser feita sem problema nenhum entre os cristãos. Mas vamos considerar aqui a masturbação rápido com vocês. Masturbação, o que é? Um autoerotismo que consiste em algum tipo de estimulação física direta, estímulo dos órgãos genitais que levam ao orgasmo. Alguém disse que a masturbação é um dos comportamentos sexuais mais discutidos, duramente condenado, mas universalmente praticado. Tá certo? Discutido, condenado, mas praticado.
Quais são os argumentos contra a masturbação mais citados? Primeiro, somente uma pessoa imatura masturba-se, é condenada pela Bíblia, é insociável e antissocial, viola o propósito divino planejado para o casamento, causa fadiga e enfraquecimento físico, é sinal de pouco autocontrole, fantasias associadas à masturbação não são saudáveis emocionalmente, sexualmente frustrante e não é tão satisfatório quanto a relação sexual, é sinal de egoísmo, provoca sentimentos indesejáveis como a culpa e a ansiedade. Isso aqui, amados, são alguns argumentos contra a masturbação. Agora eu pergunto para vocês, na Bíblia está escrito lá diretamente sobre masturbação? Sim ou não? Não. Então tá. Nós trabalhamos aqui princípios, tá? Nós trabalhamos aqui algumas orientações que nós podemos, de certa forma, não ter uma opinião favorável à masturbação. Porém, é uma prática, como nós comentamos aqui com vocês, universalmente praticável. É uma prática, uma prática praticável é boa, né? É algo universalmente praticável, né? Inclusive no meio cristão, entre jovens. Né? Aí vem a pergunta: é pecado se masturbar? Quanto ao aspecto ético, há julgamentos de dois lados. Há aqueles que consideram como um pecado grave, como a fornicação, o adultério, o estupro, tá? E há aqueles que colocam a masturbação como um simples arranhão na cabeça. Ou seja, não é nada grave, não tem problema nenhum. O certo é que a Bíblia não aborda o assunto diretamente. Por isso os cristãos chegam a essas conclusões diversas. Posso perguntar para vocês, quem acha que é pecado? Levante a mão. Masturbar-se é pecado. Levante a mão. A masturbação é pecado. Levante a mão. Quem acha que é? Quem acha que não é? Estou com vergonha, né? Quero com vergonha, né? Sabe por que eu falo isso diretamente com vocês, perguntando a opinião de vocês? Né? Porque às vezes a pessoa não quer dar a opinião dela, está ali dentro, não quer tecer a opinião dela, né? E fica ali, né? Fechada, não dialoga, não conversa, tá? E às vezes tem opinião por causa dos outros, não pelo conceito que ela tem, tá? Não porque ela está resolvida naquilo que ela está pensando, está convicta da sua. Inclusive a Bíblia fala sobre isso, gente. Aquilo que não é de fé é pecado, é convicção. Fala, ó, eu acho sim, eu acho que não tem problema nenhum, tá? Então é importante nós pensarmos sobre isso, tá? Para isso os cristãos chegam a conclusões diversas. Vamos lá, palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, verso número 12, que está escrito: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, pode fazer? Pode fazer? Pode. Pode. Por que eu não faço? Porque o pastor não deixa. Ah, porque não? Porque a mãe falou que é errado. Ah, porque fulano falou que é. Todas as coisas me são lícitas. Vocês não esperavam que eu chegasse aqui de público e falar isso para vocês, que você pode fazer. Agora a sequência do versículo que é a questão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então eu tenho que entender o que convém e o que não convém. Então eu tenho que analisar isso em relação à masturbação, tá? Para ter essa opinião, se pode ou não pode. Tem que saber, convém ou não convém. E aí vamos ver se convém ou não convém. Vamos avançar aí, tá? Primeiro, traz dano ao que pratica, podendo se tornar um hábito prejudicial, um vício. Por que não convém? Vai se tornando um hábito. Você não é casado, você não tem a sua esposa, você não vive uma vida sexual ativa. O que você faz? Vai por esse caminho. O que isso vai acontecer com você? Vai se tornar um vício. Um vício como a bebida, um vício como a droga, um vício pela pornografia. Vai perder o controle, o domínio espiritual como fruto do Espírito na sua vida. Aí você vai deixar de ser um cristão autêntico, sendo guiado pelo Espírito Santo, ou evidenciando na sua vida o fruto do Espírito Santo, andando em Espírito e não na carne. Então é prejudicial, tá? É prejudicial, por isso que não convém. Segundo,
envolve lascívia, cobiça. Lembra que eu falei para vocês? Não é casado. Então vai pensar em quê para se masturbar? Vai pensar em uma mulher, vai pensar em um homem. E aí é o quê? Cobiça. Você está pensando em alguém que você não tem como sua esposa, como seu esposo. Você está cobiçando uma pessoa. E isso é pecado. Tá? Terceiro, é uma forma de autogratificação, algo que não é proveitoso nem é santo. A Bíblia diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Então você está fazendo algo para você mesmo, para a sua autogratificação, seu próprio prazer. Você não está pensando em outra pessoa, você está pensando no seu prazer, porque no casamento é o marido pensando na mulher e a mulher no marido. O amor não busca o seu próprio interesse, então não tem amor. Então por isso é uma prática que não convém. Amém, jovens? Amém, adolescentes? Por isso que não convém. Quarto, Deus providenciou, e aqui eu falo mais de uma forma direta com os meninos, com os homens, uma forma de liberar isso, tá bom? Tá bom, meninos? Amém? Amém? Vocês estão com vergonha de eu falar isso? Não, né? O que acontece à noite lá de vez em quando? É uma forma que Deus... Vocês estão meio tímidos assim, né? Leia isso aí, vocês vão ler esse versículo comigo. Vocês não sabiam que tinha isso na Bíblia? Vamos lá, 15, 16 de Levítico e 23, 10 de Deuteronômio. Vamos ler lá, olha lá. Também, o homem, quando sair dele a semente da cúpula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Vocês entenderam esse versículo aí? Não? Não? Quem tem uma Bíblia na linguagem de hoje? Bíblia viva, Bíblia na linguagem de hoje. Leia para mim. Deuteronômio 23, 10. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente da noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meu exército. Se coloca de pé e lê um rapaz aí, bem forte, uma Bíblia viva, uma Bíblia na linguagem de hoje. Fora do exército. Fora do exército? Porém, será que dizendo que ele não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa. Não, Levítico 15, 16. Leia, quem achou daí? Me encontraram? Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje? Tem? É igual, né? Pode ser você. Pode ler. Também o homem, quando sair. Não, na linguagem de hoje. Quando sair sêmen de um homem, ele banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Viu? Isso aí é do homem. Você quer que explique isso? Não, né? Agora lê Deuteronômio, versículo de número 23, 10. 23, 10. Então isso aqui, gente, é uma forma natural que Deus deu ao homem. Tá? Homem. Tá? Natural. Poluição noturna. Tá? Isso chama poluição noturna. Tá? Quem já ouviu falar nisso? Levante a mão. Não é isso mesmo? Estou certo? Tá? Isso acontece com todos os homens normais. Tá bom, gente? Todos os homens normais acontece. Tá? Acontece. Tá? Eu creio que aquele que está passando da fase de adolescente para jovem, né? Essa fase de transição, está passando por isso. Está começando, aí fica assustado. Inclusive, gente, tem algumas pessoas que ficam envergonhadas em falar com o pai, falar com a mãe. Tá? Eu já tive situações, eu já vivi a situação pastoreando igreja, já vi de pobreiros até disciplinar jovens por isso, gente. Até disciplinar jovens por isso, chegar, né? Não, você está disciplinado porque você vai tomar ceia por causa disso. E aí os jovens ficam retraídos, não falam, não conversam. E é uma falta de diálogo, uma falta de conversa. Por isso vem essa questão do lar, na casa. Pais conversem com seus filhos, filhos conversem com seus pais. Tem que ter essa liberdade de conversar sobre essas coisas, esses assuntos. Tá? E essa oportunidade que nós temos aqui é exatamente franca, conversar mesmo
sobre essa situação aqui com vocês, porque vocês estão passando por isso, aqueles que já passaram por isso, né, sabem muito bem sobre essa situação, que não é vergonhoso. Dá um desespero? Dá. Pensa que dá um desespero. Dá vontade de não vir no culto de ceia, não pegar no pão. Dá. Mas é um processo natural que Deus colocou no nosso corpo, tá? Para que isso possa, né, ser liberado, né? Precisa sair, tem que se tirar, tá bom? Quem achou Deuteronômio 23, 10, leia. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio do exército. Então, eu coloco aí um acidente noturno. Agora, uma coisa que é estimulada, forçada, tá? Uma coisa que ele provocou, não é acidente, você provocou a situação, tá? Então aí é a masturbação, houve um estímulo para isso, tá bom? Amém? Encerrando, conclusão: namoro se tiver objetivo, tá? Isso não quer dizer que todo namoro vai terminar em casamento, mas sempre deve ter como objetivo o casamento. Terceiro, não faça sexo antes do casamento. Não se exponha à tentação ficando a sós com o namorado. Toma cuidado, está namorando? Toma cuidado de ficar sozinho. Hoje os casais, a maioria, ou grande parte, né, tem uma liberdade. Hoje nós temos o Uber aí, né, essa facilidade de ir e vir. Nós temos até alguns que têm automóvel, né, carro e tal. Toma cuidado. Pastor, eu posso ir no carro com ele? Eu posso ir no carro com ela? Não sei, depende da sua estrutura. Você não sabe da intenção da pessoa. Você entra ali, a pessoa pode te levar a qualquer lugar. Entendeu? Seria mais prudente ter alguém com você, acompanhando você. Nós estamos vivendo uma época, gente, de muita violência. Vocês sabem disso, o feminicídio está muito forte aí. Muitos jovens, homens, que acham que é dono da moça, ciúme possessivo, tá? Maltratando, batendo, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Evite essas situações de estar sozinho, tá bom? Não se vista de maneira a provocar e despertar o outro. Isso aqui é tanto para homem quanto para mulher, tá? Porque as mulheres sofrem muito na igreja por causa de vestes, não é isso? Vestes. E os meninos? Não, será que não? Tem também, tá? Tem moças que se vestem a ponto de provocar. Isso aqui não estou falando de calça, não. Pode vestir de saia e provocar, pode vestir. Diz os costumes da nossa igreja, não. Isso aqui é a veste. Nós pensamos na veste decente e veste indecente. Amém, gente? Aquilo que é decente é aquilo que é indecente, seja calça ou seja saia. É indecente? É indecente. Ou não decente? Então, olha, é decente. Está provocando, está estimulando em algum homem ou no meu namorado algum desejo maior? Então evite. Rapaz, a mesma coisa. Está provocando algo, olha, cuidado. Tá? Evite, tá? Por exemplo, chegar na casa da moça, tá de pijama, ou você de pijama, ela de pijama. É legal isso? Não é. É a roupa de dormir, é a roupa da privacidade, é a roupa da intimidade, a roupa do quarto. Pode provocar um desejo nele ou nela, tá bom? Então esteja atento com isso. Aprenda a dizer não se alguém passar dos limites. Diga não. Principalmente as moças. A minha esposa fala muito sobre isso, dessa necessidade das mulheres, das meninas, se despertar para isso, tá? Inclusive, fico aqui com uma orientação para vocês, que para nós homens, as mulheres não sabem disso. Se aquelas que sabem, né, vão concordar. Você sabia que vocês é que tem mais o domínio do relacionamento do que o homem? Vocês, tá? Então esse negócio aí, não aguento o chaveco dele, não. Tá? Quando a mulher fala não, meu filho, o camarada fica quieto mesmo, não tem não. Então, meninas, aprende a falar não. Você viu como aquela carícia começou a levar para o outro lado, opa, tira a mão daqui. Não, você não está terminando o namoro, você está pondo limites, regras, e vai conversar e vai orar. Você quer fazer carinho? Vamos fazer carinho de joelho, tá? Vamos dobrar o joelho aqui. Vamos orar, tá bom? Então tome muito cuidado com isso, tá? Evite o contato que vai despertar, vai provocar, levar o próximo à quebra das barreiras do recado do domínio próprio.
Namorar é para ser agradável, não é para ser um peso. Namorar é para fazer você sorrir e não chorar. Se você está chorando no namoro, termine essa relação. Termine. E outra, terminar relação não pode terminar comunhão entre irmãos. Antes de você ser namorado, vocês são crentes, vocês são irmãos em Cristo. Há uma dificuldade no nosso meio dos jovens terminar um relacionamento, gente. É necessário sair da igreja, ir para outra congregação, até sair mesmo, se desviar. Para que isso? Não há necessidade disso. Antes de você ser namorado, você é o que dele? Irmão. Irmão em Cristo Jesus. Hoje as pessoas não sabem terminar um relacionamento de namoro. Não sabem conversar, termina em confusão, termina em briga, envolve família no meio, envolve guerras. Não há necessidade disso. Tem que ter maturidade, tem que conversar, não dá. Melhor do que chegar no casamento e terminar o casamento. Você não casou ainda, tá? Conversa. Eu não posso ver a cara dele, não posso nem sentar naquele grupo mais porque terminei. Gente, vai para o céu essas pessoas? Se não tem comunhão aqui, vai ter comunhão lá como? Amém? Não vive em pé de guerra, não vive em brigas, vive em comunhão, em união. Glória a Deus. Se o namoro não glorifica a Deus, não é namoro genuíno, não é amor cristão. Não segue os princípios da palavra de Deus. Pensa, Paulo diz: quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Sempre pensa na glória de Deus, naquilo que glorifica o nome do Senhor. Se o namoro não for bom, como é que esse namoro pode levar um casamento para a vida toda? Deus abençoe. Reflita sobre isso que eu falei com vocês. Algumas coisas, uma maioria das coisas vocês já sabem, já estão cientes, mas a Bíblia diz: o que está em pé, olha para que não caia. Amém? O
Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos, cantamos, está o Senhor, a Ele o templo erguei, louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis, cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor. A Ele um templo erguei, louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor. A Ele um templo erguei, louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Louvar o seu nome, convites, danças. Amém?